bem comigo, senhores? Mais um episódio no podcast Na Ponta do Tatame, com a presença de... Eu sou a Júlia, tenho 29 anos, treino jiu-jitsu há 2 meses e faço faculdade de administração. Júlia, o que te motivou a treinar? De início, o que me motivou foi meu marido. Porque ele, em pouco tempo, em um mês, ele mudou muito. Eu vi muita diferença nele, no comportamento mesmo. E isso foi a minha maior motivação, né? E depois eu vi que eu precisava fazer alguma coisa e vi que ele ficou mais ativo, mais motivado, mais sorridente, mais feliz. E aí eu falei, nossa, eu acho que isso vai me fazer bem. Aí eu surpreendi ele num dia. Falei assim, hoje eu vou com você. Aí eu vim com ele, aí depois eu vim todo dia. E o que você acha que é a sua maior dificuldade em vir treinar? Eu tenho 2 dificuldades. A primeira é que eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. E é muito difícil, porque a gente tem que fazer todo, né? A gente tem que ver quem vai ficar com os nossos filhos pra gente poder vir. Aí a gente vem, mas fica preocupado, o que será que tá acontecendo? E a minha outra dificuldade é que eu tenho ansiedade. Só que ela é evoluída pra pânico. E eu tenho pânico de atividade física. Então, a minha maior dificuldade é que quando eu penso em fazer alguma atividade física, eu começo a ter ataques de ansiedade. Porque eu desmaiava e tudo, às vezes, quando eu pensava em fazer alguma coisa. Então, a maioria das vezes que eu venho pro treino, eu tenho uma ansiedade antes, porque eu sempre acho, hoje eu vou desmaiar, hoje eu vou passar mal, ai meu Deus, será que hoje eu vou pro UPA? Esse é o meu transtorno de pânico. Então, a minha maior dificuldade é a atividade física. Lembrando, galera, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Júlia, você falou um pouquinho sobre ansiedade. Como é que está sendo lidar com isso durante os treinos? Se melhorou ou está a mesma coisa que era antes? A mesma coisa não tá, com certeza. Eu, desde os 15 anos que eu lido com essa parte de educação física e tal, trabalhava no estúdio de dança, sempre fiz academia, mas eu nunca tinha vindo pra parte da luta. Nem nunca isso passou na minha cabeça. Mas eu comecei com essa questão da ansiedade em 2017. E depois dali eu larguei tudo. Larguei a dança, larguei tudo. Parei completamente. E eu fiquei 1 ano parada, mas parada mesmo. De minha mãe falar, levanta da cama, menina. Por causa do medo. E quando eu conheci o Edson foi quando eu comecei a tentar voltar, né? Ele me levou pra academia. Só que toda vez que eu tinha uma crise de ansiedade eu parava. Eu desistia. E aconteceu 2 vezes. Eu voltei, aí eu passava mal, eu não voltava mais. Aí tentei de novo, aí não conseguia. Aí quando eu vim pro jiu-jitsu, antes da primeira aula, eu passei mal em casa. Passei o dia inteiro passando mal. Mas é passar mal assim, de faltar o ar, de achar que vai desmaiar mesmo. E quando eu vim na primeira aula, toda vez eu passava mal. Aí eu mandava parar. Ai, calma, tô sem ar. Só que era meio que uma crise de pânico que dava, porque eu acelero o coração, né? E daí eu já falava assim, ai, vou desmaiar. Eu pedia pra parar. E aí depois, aquela sensação da ansiedade, ela foi passando dos outros treinos. Ela foi passando e, assim, foi melhorando a questão de confiança em mim, entendeu? Eu fui confiando. Às vezes ficava vindo assim, aí eu falava, não, vai passar. Aí às vezes eu falava assim, devagar, calma, vai devagar. E aí eu tava conseguindo ir em casa mesmo, às vezes, quando acontecia algum gatilho, alguma coisa, eu já pensava logo, não, eu consigo ficar lá não sei quantos minutos com alguém em cima de mim fazendo força, não vai me dar ansiedade. E aí também até a questão dos meus batimentos, que eles eram altos, era assim, 130, 120, era bastante alto por questão da ansiedade. Já fiz exames, já fiz um monte de coisa. E diminuíram meus batimentos agora 70 e pouco, 80, depois do jiu-jitsu. Eu fiquei mais calma, fiquei mais tranquila, fiquei assim, mais paciente com mais coisas, tenho mais paciência de lidar com as coisas. Eu achei assim, eu entrei no jiu-jitsu por questão assim de
da questão física, né? De conseguir lidar com esse meu trauma de fazer atividade física. Mas mentalmente é questão de uns 80% que melhorou, entendeu? Foi assim, foi onde eu tive mais resultado. Foi na questão da mente. E eu, nossa, além de ter perdido, né, bastante quilo, mas mentalmente foi assim, onde eu tive mais resultado. Eu não esperava por isso. Então, assim, o exemplo que eu tive do meu esposo realmente aconteceu comigo. Quando eu vi que ele estava assim, mentalmente melhor, realmente aconteceu comigo. Eu fiquei mentalmente melhor também. Muito interessante você ter tocado no assunto da ansiedade. Que muita gente, quando vem treinar, acha que é só físico, força. Mas o jiu-jitsu, em muitos momentos, é muito mais mente do que corpo. Você tem que pensar em cada movimento que você vai fazer. Se está sendo estrangulado, não adianta você se desesperar. Você tem que pensar para sair, girar para o lado certo e por aí vai. Sim, o jiu-jitsu, ele é assim, comigo ele trabalhou muito mais a parte mental do que o físico, né? A força física, eu ainda tô aprendendo isso. Mas foi muito rápido pra mim, assim, que a questão mental foi muito rápido. E eu acredito que é mais isso, mas também a força física também é muito importante para nós mulheres, porque a gente sabe, a gente tem visto a notícia em qualquer lugar que nós mulheres sofremos violência no ponto de ônibus, dentro de casa, em qualquer lugar que a gente vai, né? Então, assim, essa questão da força física também é muito importante. Inclusive, tenho amigas, qualquer pessoa assim que eu vejo assim, aí comentar, eu vi lá no teu status e tal, aí eu falo, vamos lá qualquer dia comigo e tal, porque é muito importante. Eu tive uma confiança assim muito maior. E eu só tenho, né, pouco tempo. Imagina quando eu tiver como faixa roxa e tal, faixa marrom. Mas criei uma confiança muito grande nisso, né? Porque a gente precisa, nós mulheres, a gente precisa. É uma necessidade se defender. Infelizmente, eu acho que quem era para proteger a gente, né, a gente tem medo. Então, a gente precisa saber. Então, assim, meninas que pensam, né, que tem esse medo, igual eu tenho, e acredito que todo mundo tem, procurem o jiu-jitsu para fazer, é muito importante, me fez muito bem, né, durante esse pouco tempo. Imagine com os anos, o que não vai fazer comigo. Nossa, de todas as atividades físicas que eu pratiquei, o jiu-jitsu pra mim mudou completamente. Foi assim, eu me apaixonei de primeira, assim, e era que eu não esperava, né? Eu ia pra academia, vou ficar bonitinha, dança, adorava fazer a dança, mas o jiu-jitsu não, cara, pra mim, tá tratando de tudo, por um igual, entendeu? Muito interessante, foi muito bom. E que recado a Júlia de hoje mandaria pra Júlia de 2 meses atrás, antes de começar a treinar? O recado que eu mandaria tente, porque a mente, ela sabota a gente, né? Principalmente a gente que tem esse problema de ansiedade. E tentar, porque mesmo que, eu vou passar mal, ou, como é que vai ser e tal, tenta, porque eu fui assim, eu tentei, entendeu? Não imaginava como ia ser, pensava que eu ia só uma aula e depois eu não ia mais. Mas assim, tenta, porque eu tava parada, entendeu? Eu tava assim, meu filho tem 1 ano e eu ficava assim, tenho que cuidar do meu filho e tal, não sei o que, agora é a minha parte mãe. E assim, eu só tentei, entendeu? É difícil, é muito difícil pra gente que tem esses problemas emocionais e pra gente que é mãe também. Mas o recado que eu mandaria é tente, faz um esforço, porque é questão de realmente vai mudar a sua vida, né? Vai mudar. O jiu-jitsu, ele mudou a minha vida, a minha mentalidade. Foi muito importante pra mim, tem sido. E um recado para as meninas que querem começar a treinar? Vem treinar. Porque eu, né, pros homens, eu acredito que tenha, né, também suas qualidades. Mas pra nós mulheres, acho que pensa assim, jiu-jitsu é coisa de homem, né, e tal. Mas não é. Não é. E eu vinha assim, eu ficava assim com meu esposo. Mas lá só vai ter homem. Como é que vai ser e tal, não sei o quê. E agora eu amasso ele, entendeu? Eu amasso ele. Qualquer coisa eu falo, não vai ter janta. E aí ele deixa eu finalizar ele. É o jeito. É o jeito.
Mas assim, o que eu falo para as meninas é que é muito importante, né? A gente praticar o jiu-jitsu. É muito importante tratar o nosso físico, a nossa cabeça. Para nós mulheres, cara, para nós mulheres é muito importante, porque a nossa mente não para, é o tempo inteiro pensando nas coisas. E quando a gente chega aqui, a gente esquece. A gente literalmente esquece do resto. A gente trabalha com a nossa mente, com a gente lutando contra a gente mesmo. E contra alguém que quer ali amassar a gente. Mas assim, é muito bom. Só vai saber vindo. Uma vez eu vi no vídeo, antes de vir, pra começar as aulas, eu vi no vídeo uma menina falando que a gente nunca fica assim, tenho maior vontade de fazer jiu-jitsu. A gente vai, tenta e depois a gente se apaixona. E aconteceu comigo. Então eu acho que, tipo assim, só vem. É isso, só vem. Então é isso, galera. Muito obrigado a você que ficou até o final de mais um episódio do podcast Na Ponta do Tatame. Curte, comenta, se inscreve e compartilha. Muito obrigado, Júlia, pela sua presença. Os... Não entendi. Tá o físico e a cabeça. Muito obrigado a você que ficou até o final do episódio do podcast Na Ponta. Não, esqueci. Até o final do episódio, até o final de mais um episódio. Ficou muito bom. Ficou maneiro. Vai, eu vou nem cortar. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu esqueci. Isso